Olá, meus amores! Começou mais um podcast. O Voz da Cruz, no apoio da Prosmig, Aliança Negra e Elas Mais. Hoje estou com duas convidadas maravilhosas, mãe e filha, né? Assim, um afeto muito grande, uma mulher trans, uma mãe psicóloga, né? Então hoje vai representar um pouco da família, do apoio da família, da comunidade LGBT. Estou aqui com Lua Zanello, uma rapper, né? Famosíssima, gente, ó. Daqui a pouco ela vai dar uma palhinha pra gente, tá? E com ela, a mãe Risa, uma psicóloga, né? E acho que isso é muito importante, né? Vamos começar com você, Risa. Me fala um pouquinho da sua vivência, do seu trabalho. Então, hoje eu estou como psicóloga clínica, mas é importante enfatizar que o acolhimento que eu dei para minha filha não é por causa da minha profissão. Pelo contrário, o corpo da minha filha me levou até essa profissão. Eu volto para a faculdade para compreender melhor a condição natural da minha filha de ser uma mulher trans. A identidade de gênero era algo muito novo discutido socialmente, e para mim, que fui criada em uma igreja dogmática, era mais novo ainda. Então, eu volto para a faculdade em prol da minha filha, mas o acolhimento se deu porque eu a amo, né? E como mãe, eu cumpri a minha obrigação, que foi compreender o corpo da minha filha. Isso é muito importante, Muito. porque o apoio da família, né? Ajuda mais a gente, mulheres trans, travestis, né? Sem Porque a dúvidas. gente tem um afeto muito grande, a gente espelha muito na mãe da gente. E ter esse apoio é melhor ainda, né? E você ainda, né, agora voltou a estudar, foi psicólogo, vai entender mais o corpo trans, isso é mais ainda, melhor ainda, né? Como a gente a gente tinha falado, para você criar uma coisa, para ensinar essas mulheres, né, a respeitar os corpos trans, não pode ser mãe, né? A comunidade inteira, isso é muito importante. E como foi viver sendo mãe, né, assim, no processo da gravidez? Como que foi? É, eu entendi que o corpo da minha filha estava fora da normatividade quando ela tinha em torno de 2 anos de idade. Ela mamou até 3 anos, né? E isso, ela era muito apegada a mim. E ela mamando meu peito, eu olhei nos olhos dela e falei assim, nossa, mas isso é uma menina. E ela era muito afeminada, ela andava como uma menina muito vaidosa. Eu não sou muito vaidosa, como você vê aqui, sabe? É, eu sou bem despojada, mas ela era muito vaidosa. E ela gostava de coisas que eu nunca utilizei, como bolsa, ela queria boneca quando ela ia na loja. E um dia chamei o meu ex-esposo, o pai dela, e falei assim: olha, nossa filha nasceu diferente. Na época, menino, né? Sim. Porque já habituei, nem consigo lembrar da expressão no masculino. E aí eu utilizei o termo homofóbico, preconceituoso, que eu conhecia na época. Porque, quanto a evangélica, eu não tinha acesso a outro corpo, a não ser aquele enrijecido pela religião. E eu falei assim: nasceu viadinho. E ele falou assim: não, eu sirvo a Deus e também, Deus não vai deixar isso não. Aos 4 anos, ele compreendeu que a Lua realmente tinha nascido diferente dessa normatividade que se impõe. Mas aí é um conflito muito grande, porque meus filhos é o amor da minha vida. Eu nasci para ser mãe e atuar como mãe de fato, né? Que é amparar, orientar. Então eu fui brigar. Que Deus é esse? Que Deus é esse que diz que o corpo da minha filha, uma criança tão incrível e amorosa, é abominável aos olhos dele? Ela era um bebê quando eu percebi assim. Diferente do que as pessoas imaginam, não havia contato nenhum com pessoas da homossexualidade, ou lésbica, ou trans. Minha filha é a primeira trans que eu abracei. Para você ter uma ideia de como era um mundo alienado, fora da realidade social, porque sempre houve mulheres trans, né? Sim. O que ocorre é que eu fui me debruçar na história e eu fui estudar como foi escrito esse livro que diz que Deus abomina os corpos trans, os corpos diferentes, diversos. E foi maravilhoso a história para mim. Que aí eu aprendi tudo um pouco mais sobre essa religião dominante, que apregou tanta coisa perversa, né, a diversos corpos, inclusive das mulheres, e me libertei dessa alienação e fui me debruçar a compreender os corpos, conhecer mulheres lésbicas, gays, e ajudar minha filha a ter coragem a sair do armário.
Ela saiu na adolescência e eu percebi que ela ficou um ano inteiro, depois de sair do armário, olhando uma moça que falava sobre transexualidade. E um dia eu chamei ela para conversar. Eu disse, filha, é assim que você se entende? Ela, sim, é assim que eu me entendo. E eu não sei como é que vai ser, porque eu quero me libertar disso. Eu falei, se vai ser do jeito que você achar mais fácil para você. Então ela começou como é que fala? Drag queen. Drag queen. Ela ia, finais de semana, ela se vestia e eu vi o prazer que ela tinha. E nós temos uma amiga em comum, que é uma amiga dela, que os amigos dos meus filhos sempre foram meus amigos. Chama Nina, uma moça muito desconstruída. E a Nina um dia maquiou ela para ela passar ano novo e ela ficou belíssima, né? Dentro daquilo que era possível, né? Com as maquiagens, um vestido que ela comprou. Foi o primeiro vestido que eu fui junto com ela comprar de ano novo. E daí então ela começou a se vestir mesmo como ela gostaria de se vestir, como ela se entende, com todo apoio que a gente pode dar. E foi lindo, porque as amigas dela, cada uma deu uma peça de roupa, e saia, e short, e ela chegou um dia do trabalho, as meninas tudo tinha levado, sabe? A Nina, a Indara, a Sara, e outras amigas dela, levaram várias peças, e a gente espalhou assim no sofá, e ela chegou e ela ficou vestindo ali, foi muito legal. E aí foi quando eu dei para ela o nome Lua. Eu falei, filha, se você gostar, o primeiro soneto que sua mãe escreveu chamava Lua. E eu era tão nova, que eu tenho até vergonha de dizer a idade, porque tem gente, né, que duvidaria, mas meu pai me incentivava muito a ler, ele acreditava muito em mim. E aí eu fiz o meu primeiro soneto, e o nome era Lua. E ela gostou, e aí ela ficou. Talvez eu já escrevia sobre ela, Sim. E não sabia. Já tinha, né? Deus já tá te mostrando a lua na sua vida, né? Já estava no DNA. Já tava, né? E pra você, Lua, como que foi esse percurso da sua criação? A minha mãe, ela sempre me abraçou muito, me apoiou muito em todas as fases da minha vida, sabe? E eu acho, assim, que eu tive 2 períodos de me assumir, assim, um enquanto menino gay e um enquanto mulher trans, assim. E para existir esse edifício que eu sou hoje em dia, assim, eu precisei de uma base. Minha mãe sempre foi essa base, sabe? Os meus pais sempre foram essa base para mim. E eu acho que minha mãe, ela não deixou que a minha juventude se perdesse, assim, porque eu acredito que ela entende que, enquanto uma mulher trans, assim, muito da minha adolescência eu passei por diversas violências que roubam um pouco do nosso brilho, sabe? E aí, quando a gente vai envelhecendo, o peso da vida vai tirando um pouco do brilho da nossa juventude. E eu, enquanto mulher trans, como a minha vida começou tardiamente, a minha mãe, ela me deu o privilégio de poder ser uma adolescente, poder ser uma criança nos momentos que eu precisava ser, ainda que adulta. Porque ela foi uma pessoa que sofreu algumas violências, assim, que ela não deixou que essas violências passassem para os filhos delas, assim, sabe? Então, eu e os meus irmãos, a gente sempre foi muito abraçado, muito acolhido. Tivemos todos os nossos planos apoiados, assim, pelos meus pais. Desde ser cantora, a fase que eu fiz teatro, os meus envolvimentos com qualquer tipo de arte que eu já me envolvi, sempre teve o apoio delas. Ela é minha base. Isso é legal. E no meio da transição, né? Como sua mãe falou, foi um processo legal. E a atestação do pai, como que foi para vocês, assim? Eu vou responder essa é muito interessante. E obrigado por essa pergunta, que é muito importante se entender que não é fácil. Quando eu vi que a minha filha já estava com 19 anos e não tinha tido o privilégio de se apaixonar, de pegar na mão de quem ela se apaixonou aos 13, 14 anos, como todas as meninas, né, a maioria das pessoas tem esse direito, e que esse direito foi roubado dela por causa dos preconceitos, né, sociais, foi difícil, sim, sabe? Eu sabia que eu tinha uma sociedade para enfrentar. Então, a pergunta para mim foi: por que está sendo tão doloroso para mim? E a pergunta foi: porque a gente quer o tempo inteiro ser aceito, ser amado. E eu estava entre amar a minha filha ou enfrentar todas essas pessoas. Eu resolvi enfrentá-las. E eu deixei muito claro para os núcleos familiares, tanto do meu
ex-esposo, quanto o meu, que quem quisesse se permanecer nas nossas vidas teria que respeitar a lua na sua identidade e tratá-la da forma que ela gosta de ser tratada. E eu fiz isso com amigos e familiares. E aí a peneira foi maravilhosa, só saiu o que não prestava. Os bons estão aqui até hoje. Isso é muito bom. Para mim, a minha filha, ela fala muito sobre eu ter apoiado ela e ter facilitado com amor essa transição e ela ser trans, porque é muito difícil ser trans. Sim. A primeira vez que eu saí com minha filha, quanto mulher trans, eu briguei com todo mundo na rua, porque só tem 3 olhares para as mulheres trans. O religioso preconceituoso que faz cara de nojo. Minha filha é uma mulher linda, cheirosa, maravilhosa, inteligentíssima, compositora. E aí uma pessoa qualquer, uma saia horrorosa de mau gosto, fazia cara de nojo. Os caras velhos, tarados, que adoram os corpos trans, né, que consome, que é o país que mais consome pornografia Sim. trans, com olhar de tara, sabe? Deixava minha filha nua nos seus desejos. E os debochados, aqueles que em suas... Freud explica, debocha das mulheres trans. E aí eu briguei com muita gente. E ela, mãe, você tem que parar com isso, eu enfrento isso todo dia. E aí me doeu muito. A gente enfrenta, né, até hoje. E quando me doeu muito, eu fiz uma reunião familiar e falei assim, olha, o que eu vi hoje a rua passar, eu não desejo ao pior inimigo. Eu não desejaria nem para os filhos do Bolsonaro. Eu realmente não desejaria isso. A ninguém. Eu falei para eles, aqui eu quero que ela seja Deus. Quero que aqui nesse lugar ela sinta-se confortável na sua pele. Então, que cada um engula seus preconceitos, seus medos e enfrente os seus grupos sociais. Porque para o meu ex-marido, o mais difícil eram os amigos deles. Porque nos grupos de homens, a piada são homofóbica, são LGBT-fóbica, né? Piada com trans, mas né? Tem até trans aí que contribui para essas piadas, como eu vou citar a Gaga, por exemplo, eu acho que eu sei que é Gaga. É uma moça que ela... Roma Gaga. Ela fica chamando nomes dos rapazes, ei, Gabriel, saudade, Gabriel. Aí eles pegam, mandam para os Gabriéis, e os Gabriéis ficam enojados de uma mulher trans a dizer, isso contribui para a transfobia, mas é a forma que ela tem de se sustentar. E a mulher trans, infelizmente, ela passa por isso na sociedade. Eu tenho uma filha que é bacharel em cinema e audiovisual, e está desempregada. E toda vez que ela pensa em procurar emprego, ela pensa em call center, como uma pessoa que não tem formação. E é uma mulher culta, uma mulher inteligente, que tem boa dicção, uma oratória incrível, uma bagagem de conhecimento, mas ela tem que procurar lá. Por quê? Aonde ela vai procurar? Com quem que ela vai competir? A gente sempre fala isso, eu sempre falo no podcast que né, o índice de mercado para as mulheres trans é meio complicado. Né, porque quando você tem várias meninas transformadas, né, como a Lua, vai para uma entrevista, quando vê uma mulher trans, já descarta. Né? Então, o índice é esse de marketing, né, de estar em cima de um computador, atendendo, ligando para o povo. A gente não quer isso. Eu já passei por isso, eu sei como que é, não é fácil. Eu falo para as meninas assim, luta para os seus sonhos, sabe? Porque a gente está começando agora ao crescimento do mercado de trabalho, porque tem a Erika Hilton aí lutando por isso, né? Para a gente, mulheres trans, ter no mercado de trabalho, ter uma carteira assinada, ter o nosso salário, ter nossos direitos, né, respeitado. Porque a gente, infelizmente, é o país que mais mata e que mais, como você falou, consome pornografia trans. E o mundo da prostituição, para a gente ver, é o caminho para as meninas trans, porque o mercado de trabalho não tem as meninas. Então, as meninas vão para onde? Né? Para a prostituição. Então, hoje conheço muitas meninas trans, prostitutas. Eu já fui uma, hoje estou trabalho com isso para ajudar essas meninas trans, né? A nunca desistir dos seus sonhos, a sempre lutar. Né? Eu gosto do meu trabalho sexual. Ok, continua, mas vamos ter uma carteira assinada, vamos ter seus sonhos, porque muita gente, né, com a própria comunidade, tampa isso da gente. A gente tem medo de sonhar. Então, a gente simplesmente, os sonhos que a gente teve, a gente desiste. Por quê? A gente sabe que o próximo não vai aceitar isso. Né? A sociedade não está aberta para dar oportunidade a um corpo trans. Sim. Como dar oportunidade a um
uma mulher cis, né? Enfim. E é muito interessante o que você falou sobre as meninas trans estarem na prostituição. E aí elas têm acesso a pessoas perversas que matam muitas delas com requinte de crueldade. Né? Os que desejam o corpo trans, eles também odeiam a si mesmo por estar desejando o corpo trans, porque socialmente tem que esconder. Uhum. E em dado momento, não sabemos outros motivos, a maioria, tem muitas delas que são mortas com requinte de crueldade. E aí um outro lado muito importante, que é o econômico, essas meninas vão experimentar ganhar 10, 15, 20 mil por mês. E aí a gente oferece para elas, não, você tem que ter uma carteira assinada para a sociedade ver que você está dentro daquele padrão ali que ele acha aceitável. Ah, eu tenho uma profissão, ser prostituta é feio. Vamos assinar sua carteira, não consegue para ganhar 1.400? E aí ela não consegue pagar um aluguel. Aí você vai tirar um corpo trans para deixar de ganhar 10 mil para ganhar 1.400? Isso é vergonhoso, isso é uma mentira social que se conta. Esse é o caminho que algumas delas gostam de ter, outras estão lá obrigadas como passagem, que gostariam de ter outra profissão. É essas que a gente também tem que acolher muito, porque quer ter outra profissão, mas é muito injusto oferecer para essas meninas carteira assinada, quando essa carteira assinada elas não vão tirar nem 3 mil reais por mês. Acho que ela tira na rua. Ela ganha trabalhando, né, há 8 horas, né, ali numa empresa, ela ganha um dia na rua. Olha que absurdo. Entendeu? Então, assim, ela não vai querer ficar na carteira assinada para perder uma comunidade. Eu conheço meninas trans que hoje têm carteira assinada, mas final de semana trabalham vendendo seus corpos. Né? Hoje tem uma grande amiga minha, que é a Luadra, né, você conhece. Hoje ela trabalha comigo com redução de danos, BH de Mãos Dadas, constrói na rua. Né? E hoje, final de semana, ela vende seu corpo, né? No site. E ela deixa isso público para todos? Sim, deixa em público. Ok, então, e ela está errada em quê? Isso é muito interessante. Ela está realizando o sonho dela. E as pessoas falam assim sobre utilizar o corpo como ferramenta de trabalho, como isso fosse um absurdo, mas assim, ela utiliza o prazer do outro como ferramenta de trabalho. Porque todos nós estamos vendendo nossa mão de obra. Todos nós, de alguma forma, estamos vendendo nosso corpo. Né? Eu, quando estou sentada diante de um paciente, estou vendendo para ele 50 minutos do meu tempo, da minha mente. Tudo que sou naquele momento está ali, sendo vendido por 50 minutos. Então, nós somos, sim, um produto do capitalismo. Sim. E a prostituta não é diferente disso. O que permeia muito é muito preconceito, muita hipocrisia para falar sobre elas. Né? E até para ser prostituta, você tem que ter realmente corpo, ética. Não, e nem isso, é característica mesmo. Sim. Tem gente que forma em psicologia e nunca vai ser de clínica. Tem mulheres trans que nunca vão conseguir ser prostituta. Tem limitação, seja psicológica ou afetiva, que o corpo dela não vai se encaixar. E essa sofre o preconceito de não ter um emprego e não consegue se prostituir porque ela não consegue, não tem característica para isso, não tem né, o filho para isso. Enfim, eu sei que o mercado ele é cruel, ele é preconceituoso e ele se fecha para os corpos trans, tanto quanto para as mulheres. Só que as mulheres cis ainda têm ali sua oportunidade, mesmo ganhando menos, sua oportunidade. Quando vão disputar uma vaga, um corpo cis, principalmente se for uma mulher branca, né? E olha que eu sou aqui, estou no pardo, né? Eu sou de origem preta, mas sou parda. Mas se for uma mulher branca e uma mulher trans, a mulher branca pode não saber falar, pode não ter pouco conhecimento. Ela vai porque esteticamente é o que eles querem pôr lá na frente da empresa, porque senão não vende, porque a sociedade é preconceituosa. Enquanto a mulher trans, em seu conhecimento, ela vai puxando, deixando de acreditar em si. A Lua, ela começou a cantar. Ainda muito novinha, ela lançou Pupuchão. E aí as pessoas esperavam muito ver ela decepcionada, porque uma mulher trans lançar uma música quer bombar como Pablo Vittar, que é uma drag, né, de sucesso. Mas só que antes dela começar, nós tivemos um diálogo. Falei, para que você quer cantar? E ela, mãe, eu sou artista. Eu disse, eu sei, desde criança sou artista. O artista nasce artista. Meus filhos são artistas, eles fazem poesia desde cedo, viu a mãe fazer. Eles sempre fizeram. E aí ela fala assim, é porque eu gosto, eu não sei fazer outra coisa, então faça. Porque
Não entre nisso, achando que você vai ser nacionalmente conhecida. Você vai enfrentar muitos preconceitos. E ela sofre até hoje preconceito. E as pessoas cobram dela. Ah, não fez sucesso nacional. Só que ela é um sucesso. Sim. Ela está aí com pouco mais de 20 anos, que ela não gosta de falar a idade, pouco mais de 20 anos, e ela faz o que gosta. Todo mundo vai embora desse lugar. Isso aqui é passageiro. E eu falo para ela, olha só, até hoje você só fez o que gosta. A grande maioria faz o que não gosta. Está fazendo o que gosta. Só que ela enfrenta preconceito na sociedade, ela enfrenta portas fechadas dos produtores, ela enfrenta gente convidando-a para cantar, para se apresentar, para se deslocar da casa dela, sem ajuda financeira ou com ajuda financeira irrisória, que dá para pagar passagem. E o que ela come? Quem paga? Ela não consegue se prostituir, porque eu também não teria preconceito, mas é a alma dela, é o filho dela, não consegue. E aí, como é que a gente faz para ganhar dinheiro? Se a gente não tem apoio daqueles que a vê como artista. Porque se eles não vissem ela como artista, não as convidaria. Mas convida, mas não a vê como artista. Porque artista significa eu trabalho com arte. Preciso de dinheiro. Eu acho legal a parte da Lu, porque nas escritas das músicas dela, ela fala muito desse, né, do afeto, do preconceito que ela sofre. E eu acho legal que ela cria uma coisa, eu falo um conto de fada que mostra a realidade nossa, uma coisa que a gente quer viver, né? Então, assim, eu sempre falo, uma música eu sou viciada, né? Que ela fala do Adão e Eva, essa coisa assim, mexe muito comigo. Eu sempre que eu escuto eu choro, porque é uma letra forte. Quem entende ali, das mulheres do corpos trans, vai entender a sofrência que ela sofreu da sociedade, né? Porque ali tá Adão e Eva, porque a gente é uma Eva, né? A gente só quer um Adão, mas infelizmente não tem um Adão na vida. Então a gente é sempre a Eva. Então, assim, eu acho muito legal as músicas, as letras, são bem impactantes, né? Como fez a música Lua, homenagem, né? Que você fez para ela. Então, assim, é muito legal isso, as letras que ela escreve para a sociedade. Ela impacta muito, né? As vitórias que ela teve nas batalhas de rima. Isso mostra uma mulher trans detonando um homem cis. Entendeu? Assim, velho, com certeza o da cabeça dele fica assim, porra, detonando uma mulher trans, como assim? E assim, ela pacta, porque ela vem sendo nada, um flash. Ali ela consegue fazer uma música. E eu música acho que ela pode nada. falar um pouco mais dessa música, que ela é muito importante na vida dela e na minha também, essa música. Eu Sou Deus, assim, foi uma marcação muito importante, porque foi a finalização do meu curso. Sim. Então, eu finalizei meu curso com um clipe de Eu Sou Deus, é um clipe que minha mãe participa, porque eu acho que ela que me formou, assim, enquanto mulher trans, ela que me ajudou, assim, a me entender. Então, ela foi a minha religião, sabe? E eu acho a arte, ela tem um poder da gente interpretar da maneira que ela nos atravessa. E eu acho que Eu Sou Deus, eu nunca gostei tanto de explicar tanto essa música, porque às vezes tem uma pessoa trans que entende de um jeito, aí uma pessoa cis entende de outro, mas ela atinge as pessoas de alguma forma. E aí depois que uma amiga minha tatuou o refrão dela no braço, aí foi quando eu, tipo assim, dei conta de que eu tenho força para escrever e atravessar as pessoas com as minhas escritas, sabe? Então, Eu Sou Deus foi muito importante para mim nesse aspecto. É uma música que eu tenho bastante carinho. E o que eu gosto, assim, nas minhas músicas é que eu falo muito da nossa vivência difícil, assim, das nossas lutas, mas eu também gosto de criar cenários cenários fictícios ou não, em que os nossos corpos são felizes, em que os nossos corpos têm afeto, em que os nossos corpos têm posições de destaque, em que a gente é lendária, em que a gente é a dona da Sapucaí, a rainha da Praça 7. Então, é por nós, sabe? Assim, e é isso. Eu acho muito legal, porque acho que em Belo Horizonte tem artistas e são poucos, né? Como você falou, são portas fechadas as mulheres artistas, como Lua, tem, né, assim, sabe escrever uma música, sabe escrever um rap. Eu acho muito legal, só que infelizmente não tem apoio, né, dos produtores, literalmente um ambiente que tem a música. Na verdade,
eu acho que não acolhe os corpos trans no lugar de artista. Sim. Porque aqui em Minas tem muito bons produtores. O produtor da Gabi Amaranta é mineiro. Então, assim, tem muita gente boa de Minas trabalhando e levando para o Brasil. Só que não olha para aqui os talentos que aqui tem. E realmente eu quero que isso alcance muita gente. Vou dizer, vocês estão perdendo o talento da porra, porque a lua é muito grande. Eu quero falar um pouquinho sobre o Eu Sou Deus. Eu Sou Deus, ele me consolou porque eu me senti incapaz de fazer minha filha feliz. Quando eu me deparei que o corpo dela é o corpo mais odiado na sociedade, porque existe o racismo, onde as pessoas foram escravizadas. O corpo trans, ele não foi escravizado, ele foi assassinado com requinte de crueldade. Como a gente teve a Chica, primeira mulher trans negra, né? O primeiro indígena assassinado pelos freis aqui no Brasil era um indígena que se entendia como uma mulher. Então, esse hábito, ele se vê até hoje. Então, o corpo mais odiado, além das pessoas de pele preta, é o corpo trans. As pessoas odeiam, porque a imagem de Deus sendo desfigurada para se tornar uma mulher, que da religião é o ser mais inferior. Bom, quando ela fez Eu Sou Deus, eu vi ali um conflito que ela viveu no quarto dela, né, onde ela não tinha força diante da sociedade, porque havia um Adão, né, que na verdade tinha uma alma de Eva. E ali ela se explodiu sozinha, né? Ela se entendeu sozinha. Sou Deus, sou um corpo trans, né? Eu sou muito mais que um Adão e Eva. Eu sou um corpo diferente do que a sociedade tem como um normativo. Aquilo foi muito libertador para mim, porque foi o momento da transição dela que eu me senti assim, o que eu posso fazer para ajudar? Eu não via ferramenta a não ser o amor. E é muito importante isso. Eu quero deixar isso aqui hoje para todas as mães evangélicas. Eu fui criada na congregação cristã no Brasil. Nas igrejas evangélicas, ela está pautada nas rígidas e dogmática. Lá, as mulheres, para orar, ela tem povel, porque as mulheres não têm valor como os homens nessa religião. É uma religião que, para a mulher ter valor diante de Deus, tem que cobrir-se com véu. É desonroso, desonra o varão. Ou seja, é bem patriarcal a religião, bem dentro desse contexto aí religioso da Bíblia. Eu quero dizer para essas mães religiosas, antes de vocês serem religiosas, tenham amor pelos seus filhos. A pessoa nasce com suas características e forma suas características, e isso não afeta o caráter do sujeito. Religião não melhora o caráter de ninguém. A religião é uma expressão de fé que te faz bem. É tipo um psicólogo que você não pode pagar. A religião, ele está nesse lugar terapêutico. Mas não troque seus filhos por nada, nem ninguém. Todos os livros religiosos foram criados por homens em busca de poder, ou para manter-se no poder. A ideia de Deus, eu respeito quem tem essa ideia de Deus como algo necessário, eu respeito isso. Mas não pode ser maior do que o respeito ao outro, ao ser humano. Você não pode acreditar que existe um Deus que odeia uns corpos e ama outro. E isso é muito comum no mundo religioso. Eu estive lá por 20 anos. Eles se odeiam, né? E quem não é da minha religião, a religião não presta. Né? Eu queria dizer para vocês, vocês podem odiar tudo, mas amem seus filhos. É muita gente machucada, abandonada. Você citou a Erika Hilton. Ela foi expulsa de casa, ela era da minha religião também. Aos 12 anos. E ela, aos 14 anos, estava na rua. 14 anos, meus meninos brincavam de carrinho, sabe? Mas ela começou a se ver que então, assim, eu, como meu corpo sofreu muita violência materna, eu tinha uma mãe que odiava meu corpo, me machucou muito. Eu falei assim que meus filhos teriam amor, que eles nunca apanhariam, que seriam tratados com respeito. Eu exigi que todo mundo respeitasse meus filhos, porque eu amei mesmo. É incondicional, sim, é incondicional. Mas não existe amor incondicional, existe. Existe. Meus filhos não têm que ser meu espelho para ser amado por mim. Isso é um egocentrismo horroroso, né? O pai achar que ele
sabe todas as coisas e que pode pautar a vida do filho. Ah, é conselho. Não, conselho não presta. Não ouçam conselhos. Vão viver suas vidas. Seus pais tiveram sua idade e viveram a vida deles do jeito que eles quiseram. Vivam de vocês. Saboreie, experiencie. O mundo vai acabar e é no momento que você morre. Ai, o mundo vai acabar, daqui a pouco eu vou morrer, o mundo acabou para mim. Então, agora que eu tenho que experienciar, sinto-se seguro, façam coisa que vocês não se exponham, né? Sejam felizes na sua forma de ser, dentro das suas possibilidades, porque o mundo não dá possibilidade para o pobre, não dá possibilidade para o preto, muito menos dá possibilidade para uma mulher trans. E por que eu cito tanto mulher trans? Porque eu estou falando de um lugar de fala, estou falando da minha filha, né, que é uma mulher trans. Os meninos trans, alguns que tomam hormônio, muita gente nem sabe que é um garoto trans, né, que é a tal da passibilidade, que a gente odeia, né? Sim. Mas que existe no corpo quando é um garoto trans. Mas a garota trans não, ela pode estar linda e rica, como a filha daquele jogador, que ela vai sofrer preconceito. Ame seus filhos. O mundo dos seus filhos é a família. Lá fora é um mundo diferente. Todo mundo pode desprezar ódio para a lua. Você não vai ver ela despejando ódio para ninguém. Você sabe por quê? Em casa ela é amada. Amada, respeitada, motivada. E isso é muito importante. Se sua mãe lhe abraça, o mundo todo pode lhe enxergar. Não faz sentido para eles. Porque minha mãe me abraçou. O seu mundo é a sua família. Que a família, no mínimo, seja um berço de apoio, de amor e de respeito. Eu acho que é isso que, né, que você falou. Acho que é apoiar as mulheres trans, a família, sabe? Acho que a família tem que apoiar a transição dessas mulheres trans, sabe? A importância, né, disso, porque muitas meninas não têm esse afeto mais, né? Muitos saíram de casa por causa disso, do preconceito. Acho muito importante sua fala, e eu sempre falo, apoio mesmo, porque o que a gente precisa é o apoio da família. Sem o apoio da família, a gente não tem nada. E para as meninas trans que não conseguirem esse apoio de nenhuma forma, o apoio da família, a minha dica é que encontrem a sua, sabe? Sim. Porque existe a família que a gente nasce sanguínea, mas existem as famílias que a gente escolhe, sabe? Se em todo caso a sua de sangue não te acolher, procurem a sua, sabe? Eu tenho certeza que vocês vão encontrar. Ai, gente. Muito importante isso. Todo mundo pode fazer uma família. Sim. Né? Nem que seja você e seu gato, é uma Sim, família. é uma família. E você e seu gato produz amor, É o que importa. é o que importa. Não adianta ter uma família grande, cheia de ódio. Reúna com uma pessoa que não te tire o pior, que tire o melhor de você. Mesmo que seja apenas você e seu gato. Ai, gente, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Podcast. Você é linda. Ai, obrigada. Então, eu queria muito agradecer, tá? Agradecer o convite, assim, quero sempre você aqui, tá? Acho que suas falas são maravilhosas. Acho que obrigada. eu vou tentar fazer um podcast com isso, sabe? Sobre aceitação das mães, aceitar as mulheres trans, não só mulheres trans, comunidade LGBT. Eu vou aproveitar que a gente está gravando ainda e a gente vai trocar esse verbo e eu nunca mais quero ver você repetindo ele. Os corpos trans não é um cafezinho para ser aceito. Então a palavra não é aceitar, é compreender. Eu quero que todo mundo, quando for falar a palavra aceitar, trava a linguinha, fala assim, a compreensão da família, a compreensão dos corpos trans. Porque a gente aceita quando a gente está no poder de dizer sim ou não. E ninguém está no poder de dizer sim ou não para um corpo. O seu corpo é um direito de existência. Então, pelo respeito à existência e o direito de ser e viver dos corpos trans, a palavra aceitar não se utiliza quando se fala do corpo trans. Fala compreender ou não compreender. É muito importante. Então, muito obrigada, gente. Terminamos o podcast. Comenta, curte, compartilha. Se você está escutando no Spotify, compartilha com os amigos. E é isso. E segue a gente nas redes sociais. A Lua perdeu o Instagram. Né? Ela era verificada há alguns anos, tinha bastante seguidor, e ela perdeu o Instagram dela. Hoje, até quando a gente digita, não aparece direito, mas é... @luazanella OFC. Zanella com Z-A-N-E-L-L-A. Zanella com 2 L. E o meu é Risa de Moraes, Risa com 2 E, Moraes com I. Mas sigam minha filha, vai ser muito importante. E produtores. Não perca a oportunidade. Conheça esse monstro, que essa mulher faz música na hora.
E ela já gravou com a Paige, hein? E a Paige tá aí, ó, no auge, tá? Tá mesmo. E com o FBC também. Um abraço. Beijo. E aí, em breve a gente tá com outro podcast com a Lu, hein? Beijo!